TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates para abordar, especialmente na noite de hoje, a questão SAMU. Serviço de emergência aqui no Vale do Taquari, como está indo, quais são as projeções, quais são as alterações que estão por vir. E estão conosco Nilton Rolante, administrador do CONCISA, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari, mantenedor do SAMU, e o João Paulo da Silva, que é socorrista do SAMU, no projeto de ampliação, socorrista, não só no projeto de ampliação, mas como um todo, nesse trabalho de emergência. Começamos com o Nilton Rolante, nos trazendo informações dos andamentos desse projeto denominado SAMU e quais são as projeções. Nilton, boa noite. Boa noite. Na verdade, esse projeto ele já foi desenvolvido, está junto à Secretaria de Saúde do Estado, onde prevê uma ampliação de mais 5 unidades para o Vale do Taquari, para acompanhar as já existentes. Hoje nós temos uma base no município de Teutônia, uma base na cidade de Estrela, uma base na cidade de Lajeado, Encantado e Arvorezinha. E uma unidade avançada que contempla o SAMU aqui, instalada no município de Lajeado. E essa projeção de novas unidades, num primeiro momento, junto com o Estado, então, é a discussão de uma nova unidade no município de Bom Retiro do Sul, uma outra unidade básica na cidade de Marquês de Souza, mais uma na cidade de Dois Lajados e uma na cidade de Lópolis. E, para complementar essas unidades, mais uma avançada, então, na cidade de Estrela. Isso visa nós praticamente fechar o nosso território aqui do Vale do Taquari, prevendo, então, a qualificação do atendimento no serviço de urgência e emergência aqui do Vale. Do que é composta uma unidade instalada, como você está fazendo referência, de 4 ou 5 novas agora? Na verdade, hoje essas 5 unidades já existentes, hoje são necessárias 68 pessoas, recursos humanos para esse trabalho. São hoje 30 condutores, são mais 25 técnicos ou técnicas de enfermagem, são mais 7 médicos e 6 enfermeiras. Porque a unidade de atenção básica do SAMU compreende um condutor, que a gente chama de condutor socorrista, e um técnico de enfermagem. E já a unidade avançada é um médico, um condutor e uma enfermeira. Então essa é a equipe composta e que num primeiro momento nessas existentes hoje são 68 pessoas. Com a ampliação precisaria em torno de mais 60 pessoas, então ultrapassando as 120 pessoas para o atendimento nas unidades de urgência aqui do Vale do Taquari. E em termos de equipamentos, de ambulâncias, de viaturas? Hoje são para cada unidade básica uma viatura, uma ambulância que está em cada cidade dessas que eu citei e com elas compõem então mais um motorista e um condutor. E aí os equipamentos que complementam essas ambulâncias, aí o João Paulo, que é nessa parte técnica, ele vai orientar como é utilizado os equipamentos que compõem cada unidade dessa de atendimento. Previsão de custo para ampliação destas unidades? Essas unidades hoje, as atuais 5 unidades básicas e uma avançada, nós temos um custo mensal de em torno de R$260 mil. Vai dobrar? Vai dobrar. Esse custo hoje, como é um serviço de urgência e emergência e é uma participação tripartite, ou seja, União, Estado e municípios, hoje o Estado e a União, para essas 5 já existentes mais avançada, a União repassa e o Estado R$194 mil. A diferença para os 160 são rateados entre todos os municípios que participam hoje do sistema SAMU, são 32 municípios do Vale do Taquari. Para o senhor ter uma ideia, nós temos hoje, para atender a 68 pessoas nos recursos humanos para o trabalho, nós desembolsamos 245 mil mensais. Os outros 15 mil são utilizados para manutenção, combustível, seguro, tudo que envolve os demais gastos dessas ambulâncias que são coordenadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CONCISA aqui do Vale do Taquari. Todos os municípios da região participam do CONCISA? Hoje, dos 37 municípios que é a nossa região, porque houve uma divisão hoje, até um tempo atrás, Tabaí, Barros Cassal, Fontoura Xavier,
Itapuca e Arvorezinha pertenciam à nossa região de saúde. Eram 42 municípios. Esses 5 que eu falei, eles pertencem a outras unidades. Então, com exceção aqui mas mesmo assim a Arvorezinha, Itapuca e Itabaí participam do SAMU regional aqui. Então esse rateio é feito proporcionalmente à população dos municípios, ao qual eles participam para a taxa administrativa do consórcio, que é aquilo que nós cobramos para poder fazer o serviço não só na área do SAMU, mas os demais serviços na área de saúde que é desenvolvido pelo consórcio. Os municípios pagam 17 centavos o habitante. Esse pagamento é proporcional à sua população e especificamente para o SAMU Salvar, eles pagam 21 centavos ao habitante. Essa é a responsabilidade que cada município tem para ter à disposição esse serviço que dá um suporte importante nos casos de acidentes aqui no Vale do Taquari. A ampliação destas unidades vai também ampliar a contribuição dos municípios? Não, na verdade, instalando-se essas novas unidades, o custo ele vai se manter ali. A gente não pode falar no momento que possa ter uma redução, mas o próprio Estado ele já tem uma resolução ampliando o teto de repasses para o serviço de SAMU aqui do Vale. Não só do Vale, mas de todo o Brasil como um todo. Então, essa resolução ela trabalha mais no aspecto da unidade avançada, que essa que é uma UTI móvel, toda equipada com médico, todos os equipamentos necessários para transporte com segurança quando uma situação de risco de vida. E, então o governo está ampliando e com isso, com a participação dos municípios, a gente prevê não precisar ter aumento nos próximos meses. Logicamente que nós também entendemos e gostaríamos da participação de todos os demais municípios aqui do Vale. São mais 7 que agora com essa reestruturação, com esse novo projeto, praticamente nós vamos agregar todos os municípios para esse projeto importante na questão do salvamento aqui para o Vale do Taquari. 2014 é ano de Copa do Mundo e aí fala-se muito num aumento de turistas, num aumento de movimentação, num aumento das rodovias, por exemplo. Tudo isso vem a calhar nesse projeto, tudo isso está ligado com esse projeto de ampliação. Com certeza, esse projeto ele foi provocado agora recentemente inclusive com a 16ª Delegacia de Saúde aqui de Lajeado. Esse projeto prevê essa ampliação que a gente prevê então uma melhoria, uma qualificação nesse atendimento, mas tudo, e Copa do Mundo é uma necessidade também de a gente ter um território mais bem atendido. E recentemente agora com o fechamento das unidades dos pedágios aqui do Vale, ampliou essa demanda para o consórcio, porque agora é direto a ligação para 192, né? É ligado direto para a central de regulação. Então todos os acidentes que aconteçam aqui no Vale do Taquari, seja nas BRs, na BR-386 ou nas RS, hoje o atendimento está diretamente ligado a 192 do SAMU Salvar. Esse detalhe é importante. O trabalho de urgência que era feito pelas empresas que eram concessionárias dos pedágios passou para o SAMU. Na verdade, o que acontecia antes é que a concessionária, no caso de um acidente, ela chegava antes ao local, ela estabilizava o paciente, a pessoa acidentada, e aí o SAMU chegava para fazer então os demais atendimentos, o transporte para os hospitais de referência. Agora, como não tem mais a concessionária, no caso de acidente, o chamado é direto para 192, e claro que se usa toda a estrutura aqui do Vale, Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Estadual, todos são parceiros, mas o atendimento em si ele é diretamente ligado a 192 do SAMU e ao Corpo de Bombeiros. Todo o trabalho e o dispêndio financeiro desses custos? Hoje esse custo está se mantendo pela estrutura existente, como eu expliquei anteriormente. Esse trabalho é feito em parceria com o governo federal, estadual e os municípios do Vale. Então essa ampliação proposta é exatamente para que a gente possa qualificar esse atendimento, procurando atingir de uma melhor forma o nosso território aqui do Vale. Ele é extenso, cortado por várias montanhas, estradas, e não é só para acidente nas rodovias. O SAMU Salvar ele atende também chamados nas residências, enfermidades na residência do cidadão. E, então, essa ampliação visa a qualificação e uma melhor qualidade para o nosso atendimento aqui no Vale. Você citou já por 2 ou 3 vezes o SAMU Salvar. É diferenciado do socorro a um acidente de trânsito? Não, a gente usa o SAMU Salvar, que é o nome, né, João? A unidade de SAMU é a unidade de atendimento das urgências, móvel de urgências,
E a gente fala isso, SAMU Salvar, que é o nome dado ao sistema de socorro feito aqui no Rio Grande do Sul. Os hospitais que são tidos como base para recebimento dos pacientes estão preparados para esse projeto de ampliação? Ainda falta um trabalho que já cresceu muito do início, lá em 2011, quando foi trazido o trabalho para o Vale do Taquari. Hoje ainda carece de algumas articulações entre o governo estadual, exatamente através da central da Secretaria de Saúde, através da Central de Regulação do Estado, com os hospitais. Mas já ampliou bastante, já existe inclusive uma resolução do governo do Estado visando uma ampliação dos recursos aos hospitais que atendem os chamados, no caso do SAMU. Para o senhor ter uma ideia, nós temos hoje um exemplo aqui próximo, o Hospital de Arroio do Meio, o Hospital São José, ele recebe de 20 a 30 pacientes mês sem receber nenhum recurso, porque ele não é o primeiro atendimento. O atendimento, sempre o primeiro atendimento, ou a base é localizada onde está hoje as nossas unidades de atendimento. Mas todas as casas de saúde do Vale, todas as unidades de saúde, elas têm que estar abertas e como elas são casas de saúde, sendo hospitais ou unidades básicas de saúde, sempre têm que estar prontas para atender, independente de ter repasse estadual ou federal. Hoje, para o senhor ter uma ideia, o Hospital de Lajeado e o Hospital de Estrela, que são hospitais que contemplam uma UTI, eles recebem hoje R$45 mil do governo do estado para o dito portas abertas para os chamados do SAMU. Já os hospitais como Teutônia, Encantado e Arvorezinha recebem R$35 mil. A partir de agora tem uma resolução do governo do estado que vai começar a ser praticada a partir de outubro, uma ampliação. Aí depende do número de leitos de cada hospital, se ele tem UTI ou não, mas o número de leitos menores, que seria até 31 leitos, o hospital vai passar a receber 35 mil. E assim a escala vai mudando, acima de 50 leitos vai para 51 mil, e com isso, esse recurso visa então um complemento naquilo que acontece nos chamados, e aí o hospital recebe o cidadão acidentado ou por uma outra enfermidade, e esse recurso visa com isso. E o Estado então tem feito essa ampliação, com isso a gente espera que melhore essa relação e que possa ter um trabalho de maior qualidade aqui no Vale. Logo depois do intervalo, quais são os serviços prestados pelo SAMU e a forma de contato? Voltamos em seguida. Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates e os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem, que está ajudando a compor este cenário e apresentação do programa. Neste segundo bloco, conversamos com o João Paulo da Silva, que é socorrista do SAMU. E o João Paulo da Silva, inclusive, é um dos primeiros. Começou quando o SAMU foi instalado aqui na região, inclusive com muitas situações polêmicas envolvendo atendimento, envolvendo a questão de tempo computado desde o chamamento até a chegada dos socorristas. Como é que tem andado, como é que tem se aperfeiçoado o trabalho SAMU, João Paulo? Boa noite, Paulo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, o SAMU ele só tem melhorado desde o dia que nós entramos. Como tu disseste, eu sou o funcionário número 1 quase da lista ali dos funcionários, né? Então eu comecei desde o primeiro dia e consigo ver desde o primeiro dia as diferenças que foram acontecendo e o aumento na qualidade do atendimento do SAMU. Lembro do tempo que mais nos criticavam que elogiavam, né, como tu disseste, pela demora do atendimento, entre aspas, né? Demorou-se para entender que é preferível que uma vítima espere um pouquinho mais para ser atendida com um atendimento de qualidade do que seja socorrida de qualquer jeito e tenha as famosas segundas lesões, né, que são ocasionadas geralmente por um mau socorro, né? Então, desde que o SAMU iniciou, tu és testemunha disso, do meu trabalho em vir às rádios, em fazer palestras em escolas e trazer a melhor forma de atendimento do SAMU. Quais são os serviços prestados pelo SAMU? Bom, o SAMU ele tem que ser chamado em quê? Principalmente paradas cardíacas, respiratórias, mal súbito, AVC, parada cardíaca, parto de urgência, né? Acidentes de trânsito. Esses são os principais, afogamentos,
né? Esses são os principais chamados que o SAMU deve atender. Mas tem algumas instruções que são repassadas, inclusive via telefone, quando há o chamamento, né? Exato. Tu diz pela parte lá da regulação médica? Isso. Sim. Por isso a importância de se esperar até o final na chamada, né? A maioria das pessoas, quando ligam, eles, lógico, estão numa situação de terror, né? Porque eu sempre comento com meus colegas, sou um dos instrutores do SAMU, né? A função da vítima é estar nervosa, a nossa é ter calma, né? Então, quando você liga para o SAMU e pede um atendimento, conforme a situação, o médico regulador lá na Central de Regulação em Porto Alegre, do 192, vai passando o que essa pessoa que está ligando deve começar a fazer para que o SAMU para que essa vítima tenha um atendimento melhor, né? Em exemplos de a pessoa está com as vias aéreas obstruídas, né? Então lá o regulador fala como tem que fazer, como tem que posicionar a vítima, se é uma parada cardíaca, já o que deve ser feito, iniciado a fazer até que o SAMU chegue. E por isso a importância de ficar até o final da ligação e não simplesmente dizer eu moro em tal rua e tchau, o médico regulador não sabe nem qual ambulância mandar, porque não sabe qual o tipo de evento que está acontecendo, né? Mas o que nós aconselhamos sempre é que a pessoa que está ligando sempre fique até o final do tempo no telefone para que essas instruções sejam repassadas. Um caso clássico e comum que acontece é a criança engasgada, né? Uhum. Vocês já devem ter visto em outras emissoras, outros programas, bombeiros ou médicos reguladores no telefone dizer para a mãe, olha, posiciona a criança assim, vai fazendo tal coisa. E aí a criança vai, às vezes, desengasga antes do SAMU chegar mesmo, né? Então a importância de ficar até. Quais são os casos que o SAMU não atende? Aqueles maus súbitos que não têm risco à vida, né? Ou seja, uma dor de barriga, ou seja, tudo aquilo que não... Febre alta? Febre alta até o SAMU atende. O SAMU atende, sim. Febre alta, o SAMU atende, porque pode levar a uma convulsão. Convulsão, o SAMU atende também, né? Deslocamento de uma pessoa com obesidade mórbida ou uma pessoa com deficiência em cadeira de rodas. Aí tem as ambulâncias da prefeitura. Isso é esclarecido no telefone? É esclarecido no telefone. Uma porque as ambulâncias do SAMU nem são preparadas para isso, para obesidade mórbida, né? Porque nós não temos uma maca de acordo para uma pessoa com uma obesidade, vamos dizer, de 200 quilos, ou alguma coisa assim, né? E no caso de um deficiente? Se for um caso de urgência e emergência, nós vamos transportar ele, sim, com certeza. Porque se ele estiver em risco de morte, ele não vai ficar na cadeira de roda, lógico, né? Uhum. Na ambulância ele vai para a maca e vai ser transportado. O ataque de asma? Asma. Se essa vítima não tiver com como é que eu vou te explicar, assim, trazer de uma forma mais, porque todo mundo entenda. Trazendo risco de morte eminente, você pode pegar num carro, no seu próprio carro, e há tempo de deslocar. Agora, claro, a pessoa está com um ataque de asma, né? Está lá cianótica, para que as pessoas entendam, ficando roxo, né? Tem uma dificuldade de respirar grande, o SAMU tem que ter a obrigação de ir. Mas o ataque de asma nunca começa de uma hora para outra, né? Nós temos que lembrar que... As crises, todo mundo que tem uma crise de asma sabe quando vai começar e dá tempo dela correr por seus meios próprios, né? João Paulo, já houve episódios onde a viatura do município foi atender determinado acidente ou estava passando nas imediações e o SAMU pediu, pelo menos foram as informações da ocasião, e o pessoal do SAMU pediu que fosse feita a estabilização da pessoa, da vítima, digamos assim, e que se aguardasse a viatura do SAMU. De quem é a competência? De quem é a responsabilidade do socorro numa situação desta? O momento, Paulo, que eu estou com uma ambulância, a responsabilidade é minha, certo? Aí que vem o grande... Mas se ele é só motorista da ambulância? Aí que está o grande problema que, se me permitem eu falar, hoje as ambulâncias da prefeitura deslocam com um motorista e uma ambulância, somente. O que eu vou fazer com um motorista e uma ambulância num socorro? O atendimento pré-hospitalar exige no mínimo, atendimento pré-hospitalar, isso o PHTLS fala, tudo que eu falar para ti,
Aqui é baseado no PHTLS, que é um curso de pré-hospitalar, trauma, life support, que diz o quê? O mínimo são 2 pessoas para fazer atendimento pré-hospitalar. Porque não tem como eu fazer uma coisa sozinho, né? Eu já presenciei acidentes em lugares aí, e eu não estava com a roupa do SAMU, não estava uniformizado, e eu prestei ajuda para essas ambulâncias e elas não tinham nenhum colar cervical dentro da ambulância. Não tinha uma tala de imobilização. A prancha rígida faltava pedaço, né? O SAMU, ele é um serviço que ele depende de outros serviços para que ele funcione bem, né? Para que o SAMU desloque em segurança até o local onde a vítima está, é necessário que a população também dê passagem, né? Para que o SAMU faça um bom atendimento lá onde a vítima está, é necessário que os familiares da vítima possam nos localizar de uma forma melhor. Porque nós entramos em ruas onde nem tem a placa, não tem o número da casa, né? Mas voltando ao que tu falaste aqui do caso da ambulâncias, nessas ambulâncias de prefeitura. Eu sou um cara que eu já levei muito na cabeça, né, por falar esse tipo de coisa e pedir esse tipo de coisa, né? Treinamento. O nome de um bom atendimento é treinamento. Inclusive para o motorista do veículo? O motorista do veículo, o técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro, o secretário de saúde, todos devem fazer parte dessa rede e fazer treinamentos. Hoje os treinamentos não são caros. Só que me diz, e eu gostaria que a pessoa que está me ouvindo agora possa me dizer o que somente um condutor pode fazer num acidente, a não ser olhar. Pode inclusive trazer uma tragédia. Se ele Pelo mau socorro, né? Exatamente. Porque nós temos várias pessoas que se acham super-heróis, né? E no nosso serviço a única coisa que nós não podemos ser é super-heróis. Qual é a média de tempo entre o acionamento do serviço e a chegada dos socorristas no local? Tu dizes o acionamento pelo 192 lá em Porto Alegre ou no momento que eu recebo a ligação? Não, pelo 192. Quando a pessoa liga 192, cai nessa central de regulação em Porto Alegre. De lá é voltada a ligação para vocês, na base. Quando eu atendo lá na base, tá, em média 10 minutos. Média 10 minutos. Seja Arroio do Meio, seja Cruzeiro do Sul, seja os municípios que nós atendemos aqui no SAMU Lajeado. E entre a pessoa ligar do local do incidente ou do problema, a regulagem e vocês? Isso eu não tenho como responder, Paulo, porque depende muito do fluxo de chamado que está acontecendo lá em Porto Alegre, né? Pode ser que um dia você ligue e seja só você que está chamando, né? Pode ser que outro dia você ligue e tenha 50 pessoas ao mesmo tempo. Existem horários e dias que são mais congestionados? Sim. Horários de pico, né? Por exemplo? Então, aquele horário das saídas das empresas, o horário que o pessoal vai para o trabalho, a volta das faculdades, né? O pessoal sai do colégio. O horário do meio-dia, a gente costuma dizer no SAMU que nós nunca podemos almoçar ao meio-dia, né? Porque é o horário que as coisas acontecem. Aqui o Nilton Rolante, que almoça às vezes conosco lá, sabe que é botar o prato na mesa e o telefone tocar, né? Esta faixa das 11h30 até 1h30 da tarde é mais movimentada. 11h30 até 1h30 da tarde, das 5 às 7h30 mais ou menos, das 10 à meia-noite, das 6 da manhã às 8. E qual é o dia da semana mais movimentado? Mais movimentado é de quinta a sábado de madrugada. De quinta a sábado, a virada de sexta para sábado. Não, sábado de madrugada. Perdão, domingo de madrugada. Domingo à madrugada. É o período mais movimentado. O pessoal volta das festas, né? Quinta-feira o pessoal já está todo nervoso para que chegue o fim de semana, né? E se for um dia quente, então aí as coisas... Quais são as ocorrências mais atendidas? Motocicleta. Acidentes com motocicletas. É um percentual bem diferenciado, bem acentuado. Posso te dizer de cada 4, 3 é motocicleta. Ou tem motocicleta envolvida. Parte trauma, né? Uhum. Aí tem a parte de clínico, que é outra coisa. Mas trauma é isso aí, mais ou menos. De cada 4, 3 tem motocicleta envolvida. Tem o veículo motocicleta envolvido. E normalmente com fratura, normalmente com problemas envolvendo traumatologia. E desses 3, vamos dizer, que nós atendemos, uma média de 1 com fraturas graves. Fratura de face, de crânio, húmero, né? De rádio,
de fíbula e tíbia, de rádio, é comum. 1/3 dos pacientes com fratura mais grave. E muitas vezes até fratura exposta. Graves, né? Expostas. Normalmente é exposta. E motocicleta, de cada 4, 3 são motociclistas. Exato. No trânsito, quais são as dificuldades que as viaturas do SAMU têm enfrentado? Principalmente as pessoas dirigem hipnotizadas. Eu tenho essa convicção. As pessoas dirigem hipnotizadas porque no tempo que eu fiz carteira, Paulo, eles ensinavam que se dirige 40% do tempo olhando nos espelhos retrovisores. E hoje eu não vejo as pessoas fazerem isso, eles não olham no espelho quando dirigem. Poxa, uma ambulância branca e vermelha, com luz piscando todo o tempo, alarme sonoro, que o artigo 29 do Código de Trânsito nos fala que para uma ambulância estar em deslocamento, para acionamento, para que ela goze de livre circulação, parada, estacionamento, ela tem que estar com todos os acionamentos de luzes, alarme sonoro ligado, e as pessoas dirigem e não enxergam uma ambulância que está logo atrás. Né? Então eu só tenho que chegar a essa conclusão, que as Falta pessoas de passagem. dirigem hipnotizadas e não enxergam a ambulância que desloca. Isso tem ocorrido. Todo dia. Logo depois do intervalo, a ampliação do serviço pode gerar problemas com os hospitais. O Hospital Bruno Born reclama que há 4 anos o valor do convênio quase 4 anos, e o valor do convênio não foi majorado. Logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando na noite de hoje o SAMU, Serviço de Emergência, que tem atendido, e muito bem atendido, há 2 anos e 9 meses, a região do Vale do Taquari. É um serviço que funciona em todo o Brasil, mas aqui esse que estamos nos referindo é administrado pelo Concisa, atende a região do Vale do Taquari. Newton Rolante, você citava no primeiro bloco da ampliação de bases. Há cerca de 10 ou 15 dias atrás, uma situação inconveniente em termos de atendimento no hospital, porque foi pego de surpresa, um paciente trazido pelo SAMU da região de Itapuca, paciente baleado e necessitando com urgência, um adolescente, necessitando com urgência durante o período da noite, no final de semana, de uma cirurgia porque ele tinha sido baleado. Itapuca, a princípio, não faz parte desta teia atendida como o hospital de base, o Hospital Bruno Born. E aí o próprio hospital estrelou, porque já tinha outras 2 cirurgias em andamento e não estava prevendo essa situação toda. Aliás, o Bruno Born reclama também que desde o início os valores não foram majorados para os atendimentos via SAMU. Isso que eu comentei da resolução que tem agora do mês de agosto e que a partir de outubro vai ser colocada em prática através de uma portaria pela Secretaria de Saúde do Estado. Mas nessa questão, Paulo, do atendimento, da primeira referência, aonde levar o paciente, isso não é o Concisa, o Consórcio Intermunicipal, que tem a responsabilidade. Isso é a Central de Regulação do Estado e, para nós entender, como eu falei no primeiro bloco, todas as casas de saúde, independente de onde estão localizadas, elas têm, entre aspas, o dever de estar com as portas abertas. Na verdade, essa regulação do serviço, aonde encaminhar o paciente, também a Central de Regulação identifica pela gravidade. É lógico que um paciente baleado não seria no hospital de Arvorezinho o lugar para levá-lo, até porque lá não tem muitos recursos para esse fim. Mas se o hospital de Lajeado tiver numa situação de dificuldade, até pelo mais 2 cirurgias que nem naquele momento, a Central de Regulação tem que encontrar um local. Ele pode ter que levar Bento Gonçalves, Caxias, Novo Hamburgo, independente do local, a partir do serviço de urgência instalado na nossa região, quem tem que dar a responsabilidade do do atendimento ao cidadão é a Central de Regulação. Ela que contempla e ela coordena todas as UTIs do Rio Grande do Sul, todas as UTIs públicas nos hospitais que estão instalados são regulados pela Central de Regulação. E esse pessoal lá de Porto Alegre, que quando recebe o chamado, como o João Paulo falou, eles indicam a unidade mais próxima para esse atendimento. A gente sabe que existe essa dificuldade ainda, como não só nas urgências, mas nas próprias referências em traumato, que é uma outra dificuldade nossa, na nossa unidade de saúde aqui do Vale, como um todo, a gente sempre tem a dificuldade aonde levar o paciente, mesmo pós o acidente, pós a estabilização, o que fazer com esse paciente, e essas referências ainda é uma dificuldade e que o Estado está trabalhando para que possa ter
os hospitais referenciados e que, quando acontece o acidente ou uma situação pós-acidente, os municípios possam levar esses pacientes. Então, a central de regulação, ela tem a responsabilidade e ela que define, no momento do chamado para o 192, ela tem o comando, então, como eu falei, de todas as UTIs, das unidades, os quartos SUS que estão instalados no Sistema Único de Saúde, e eles determinam e eles próprios entram em contato com os hospitais locais, regionais, e ali são feito esse encaminhamento. Quanto aos valores, realmente, desde 2011, quando foi instalado, não foi majorado os preços para os atendimentos nesses hospitais que hoje contemplam as primeiras 5 bases que eu falei, que é Estrela, Teutônia, Lajeado, Encantado e Arvorezinha, mas que agora, com essa nova resolução, esperamos então e que a partir de outubro os hospitais possam receber esses recursos. Para isso, eles têm que ter toda uma sala de estabilização com todos os equipamentos necessários para dar o atendimento ao cidadão quando chegar lá por alguma enfermidade. Bom, essa tabela vai respeitar o número de leitos disponibilizados, a quantidade de leitos em UTIs, equipes de atendimento, especialmente em salas de cirurgias. Como é que vai ser essa tabela? Essa resolução ela faz uma estratificação do tamanho do hospital. Então, o menor hospital que tem até 31 leitos, ele vai receber R$35 mil. Para isso, ele tem que ter essa sala de estabilização com todos os equipamentos necessários para um bom atendimento. Mesmo que não esteja na cidade base? Mesmo que não esteja na cidade base, mas tem que ter médico 24 horas. Também poderia ser uma unidade de saúde municipal, unidade básica de saúde, um posto de saúde. Se ele tivesse médico 24 horas, uma sala equipada de estabilização, também ele passa nesse rol e passa a receber os R$35 mil, que é naquele primeiro parâmetro de até 31 leitos. Mas para isso, a unidade básica de saúde precisa ter plantão 24 horas, porque o acidente, a enfermidade, ela não marca hora e é esse trabalho como é 24 horas. E aqui eu quero fazer uma referência, que um dos poucos SAMUs do estado do Rio Grande do Sul que tem cobertura 24 horas é o SAMU regional do Vale do Taquari. Porque muitas regiões onde o SAMU ele é feito de forma individualizada pelo próprio hospital local ou município, nem sempre ele contempla 24 horas do dia de atendimento SAMU. O Concisa tem essa preocupação, junto com a Central de Regulação, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, nós temos aqui, praticamente, existe 100% de cobertura dos atendimentos. Por isso que a gente tem hoje 7 médicos, 6 enfermeiras na unidade avançada, porque essa unidade avançada é aquela que dá o suporte nos acidentes de maior gravidade. Então a gente tem essa experiência, a gente tem orgulho de dizer isso porque tem ambulâncias que foram levadas para os municípios, às vezes no interior, estão lá paradas por falta de condutor, por falta de treinamento, e o que hoje o Concisa, através do SAMU e a responsabilidade, nós temos hoje uma coordenadora técnica que orienta e que está sempre à disposição dos condutores, da equipe do SAMU como um todo. E a partir do ano que vem, mais especificamente final de 2014, vai ser exigido também na unidade de base de atendimento, o SAMU, aquela ambulância mais simples, a composição com uma enfermeira também. Ela vai ter que fazer parte da equipe, porque hoje a unidade básica de atendimento é um condutor e uma técnica de enfermagem. A partir do ano que vem, então mais precisamente 2015, pela lei vai ter que contemplar uma enfermeira, então vai ser uma equipe praticamente completa, porque é isso que o João falou, não adianta levar um condutor, treinar um condutor municipal ou mesmo do SAMU, se ele não tiver um suporte, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, para ajudá-lo na recuperação, às vezes, de uma vida após um acidente. Então esse é um trabalho forte que tem que ser feito e cada vez mais treinamento a toda essa rede, porque a gente não pode olhar só SAMU como responsabilidade pelas urgências da nossa região. Existe o Corpo de Bombeiros que dá um suporte muito interessante e importante, sempre foi parceiro, mas também as unidades de saúde local têm que treinar seu pessoal, tem que estar preparado, porque às vezes em questão de 5, 10 minutos é uma vida que se salva e essa rede como um todo, não só também as unidades de saúde, mas a população, né, hoje já está bem mais educada para o serviço de urgência e emergência, porque isso é um ciclo, é uma educação, e aí os órgãos de segurança, de comunicação, as nossas redes de TV, rádio,
como um todo, são importantes na divulgação de como fazer o atendimento, porque isso educa a população para que realmente utilize quando for os casos de urgências e emergências. Lajeado deve inaugurar em dezembro a unidade de pronto atendimento, denominada como UPA. Vai mudar alguma coisa no destino dos pacientes atendidos SAMU? Na verdade, é essa rede toda que a gente está falando. Começa pela unidade de saúde municipal, vem o SAMU, que faz parte das urgências, e a UPA, que agora vai ser instalado, que também tem essa questão de dar suporte, no caso, porque também vai ser um pronto atendimento 24 horas. Logicamente que se ela vai ser regional, aberto o atendimento aqui da região, sim, Lajeado, a Grande Lajeado, com certeza, mas a UPA, dependendo de como ela é contemplada, ela pode atender toda uma região, sendo aberta para atendimento de uma região como um todo. Lajeado, como nossa referência regional, com certeza, os municípios do entorno de Lajeado terão como primeiro local a UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Nesse período de funcionamento do SAMU, 2 anos e 9 meses, qual foi o destino principal do encaminhamento dos pacientes? Nós tivemos, logicamente, queremos aqui agradecer a todos os hospitais nossos aqui do Vale, com todas essas dificuldades, dessas questões de pagamentos e tal, mas que eles têm sido parceiros nessas necessidades, mas em muitas oportunidades se levou o paciente daqui a Três Passos, a Caxias do Sul, a Rio Grande. Era comum levar paciente para UTI, sair de Teutônia para Rio Grande. Então, se fazia mais de 400 quilômetros, porque, como eu falei, o controle dos leitos de UTI é feito pela Central de Regulação, é pelo Estado, e eles sabem na planilha onde está localizado um leito, e é comum a gente ouvir muitas vezes e ver pela TV os deslocamentos de uma região para outra para dar atendimento. Aqui na região de Encantado, Dr. Ricardo Antagorda, é comum levar para Erechim, para a UTI pediátrica, para Passo Fundo. É comum pacientes daqui serem levados para outras regiões. E mais precisamente no final de 2011, nós tivemos numa reunião na oportunidade com a diretoria do hospital aqui de Lajeado e o hospital de Estrela, e naquele dia, junto com a promotoria, eles mostraram números, os diretores dos hospitais, que naquele dia, no hospital de Lajeado, 70% dos pacientes que estavam nos leitos de UTI eram de fora do Vale do Taquari. E Estrela, 60%. Então, esse praticamente é uma rotina. Então, é evidente que quando tiver necessidade de uma UTI, a gente vai levar para onde tiver esse leito no nosso estado para poder salvar uma vida. Esta rede que o Newton se refere começa lá no atendimento através, por exemplo, das equipes municipais, que muitas vezes se deparam com situações inesperadas. E a propósito disso, tem trabalho de treinamento em andamento em parceria com a Univates, mas logo depois do intervalo nós entramos nesse detalhe. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje abordando a questão SAMU, atendimento SAMU, 2 anos e 9 meses em funcionamento aqui na região, são mais de 10 mil atendimentos já realizados. E a propósito, o João Paulo da Silva, que é socorrista do SAMU e foi um dos primeiros funcionários desta equipe que está trabalhando na região, chamava a atenção no segundo bloco da necessidade de aperfeiçoamento da mão de obra daqueles que vão prestar os primeiros socorros. Tem um curso em andamento e envolve especialmente as prefeituras, é isso? Deveria envolver, né? Acontece na Univates todas as sextas à noite e sábado, das 7 da manhã até as 18 horas, uma qualificação para as pessoas que têm interesse em se qualificar, né? E as prefeituras que têm interesse em mandar seus funcionários para vir aqui nessa qualificação. Hoje, a única prefeitura de todo o Vale do Taquari que está mandando seus funcionários é a Fazenda Vila Nova. E é um curso gratuito? Gratuito. Então, a única prefeitura que está mandando seus funcionários é a Fazenda Vila Nova. O resto são estudantes da Univates e alguns colegas do SAMU. É interessante você entrar mais a miúde nessa informação. O que é esse curso? Esse curso é um treinamento em atendimento pré-hospitalar. Ou seja, ele contempla todas as fases do atendimento,
desde o estacionamento da ambulância, que deve ser feito de uma forma adequada, até a entrega da vítima no hospital. Então, para você ver, para quem conhece, para a pessoa que está assistindo, quem conhece a Cruz da Vida, que é o símbolo do atendimento de emergência, cada etapa, cada parte dessa cruz é uma etapa do atendimento. Então, nesse curso, eles aprendem todas essas etapas até o tratamento definitivo na unidade de saúde, né? Desde estacionar a viatura, desde o atendimento pré-hospitalar em si, a abordagem no trauma, abordagem ao caso clínico, casos de trauma, reconhecer uma fratura, reconhecer um trauma crânioencefálico, na abordagem do clínico, reconhecer um AVC, um acidente vascular cerebral, reconhecer uma parada cardíaca, uma parada respiratória, além de reconhecer todas essas situações, saber o que fazer e principalmente saber o que não fazer, né? Porque hoje em dia a gente está, como eu falei, a gente está rodeado de heróis, né? Pessoas que acham que sabem socorrer e por fim não sabem, né? Uma carga horária alta? Sim, são 14 fins de semana. Para te ter uma ideia, Paulo, é um curso que se fosse pago particular, se fosse pago, ele não custaria menos de R$5.000 por pessoa. E o SAMU está disponibilizando, no entanto, as prefeituras não têm demonstrado muito interesse. Não demonstraram interesse, não sei porque não sei se foram informadas disso, né? A princípio acho que foram todas informadas disso, né? Ou muitas vezes o próprio profissional que está lá trabalhando acha que não precisa se qualificar, acha que já está bom, o que sabe, né? Então a gente não pode pegar ninguém a cabresto e trazer, né? Na verdade, Paulo, esse treinamento ele é feito nas sextas-feiras à noite, no sábado durante o dia, e a única responsabilidade da administração municipal é o deslocamento e a alimentação do seu quadro de funcionários, e o SAMU está à disposição, nessa parceria com a Univates, de cada equipe, para cada final de semana são disponibilizadas 20 vagas, ao qual 16 ficam à disposição dos municípios e 4 para estudantes da Univates. Nesses 16, pode ser de um único município, se ele fizer a inscrição de 16 pessoas, ou 2, 3 municípios até fechar esse treinamento. Porque como é um treinamento que envolve, ele é de graça, mas que tem essa parceria entre SAMU e Univates, ele tem um custo, é lógico, tem um profissional, tem um médico, tem um socorrista, tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem, e esse treinamento visa naquilo que eu falei, estreitar essa rede de atendimento às urgências do Vale. É poder qualificar qualquer cidade do Vale do Taquari com a sua equipe de saúde local, estando preparada para dar o atendimento de uma melhor qualidade. Então esse treinamento está à disposição. Aqueles municípios que até o final do ano não fizeram o treinamento, no ano que vem nós vamos fazer de novo essa relação para que se possa atrair todos os municípios e que eles também sejam parceiros, porque muitas vezes a situação local coloca uma situação de gravidade lá, que como eu falei, o deslocamento do Corpo de Bombeiros ou do SAMU pode levar um tempo maior. Se a equipe local estiver preparada, com certeza diminui muito o risco de morte no atendimento de um cidadão. Então, a gente vai insistir, o SAMU é parceiro, junto com o CISA, com a Univates, para esse treinamento que está disponibilizado a todos os municípios do Vale do Taquari. Sócios ou não sócios do sistema SAMU, do consórcio, os municípios podem e têm o direito de requerer esse treinamento, porque visa qualificar, como eu falei, as redes para atender de uma melhor qualidade as urgências do Vale do Taquari. Qual é o argumento das prefeituras para não enviar representantes? Olha, eu não saberia te dizer nesse momento, mas a gente mandou por e-mail, por telefone, estivemos presentes nas reuniões dos secretários municipais de saúde, colocando essa situação, a disponibilidade desse curso, e estamos aguardando. Ainda estamos recém-iniciando e acreditamos que durante todos os finais de semana que vai ter o curso à disposição, ele vai ter até o final do ano, então, ele esteja preenchido com as vagas, porque com certeza, cada cidadão a mais qualificado e treinado, nós vamos qualificar o atendimento nessa área tão importante que são os atendimentos de urgência e emergência aqui do nosso Vale. Perguntando para o João Paulo, com relação a alguns atendimentos diferenciados, por exemplo, uma intoxicação ou uma situação de queimadura
por situações envolvendo gases ou até por situações desconhecidas, os senhores estão preparados como socorristas do SAMU para a identificação e evitar inclusive uma contaminação, um contágio próprio no socorro? Sim, estamos preparados para atender esse tipo de ocorrência. Na realidade, o SAMU ele está preparado para qualquer tipo de ocorrência, desde que esteja ao seu alcance. Vamos dar um exemplo. Cargas perigosas. Cargas perigosas. Todo o condutor, o técnico de enfermagem, o enfermeiro do SAMU, ele deve reconhecer que uma carga perigosa não é atendimento para ele, certo? Porque ele não pode se tornar uma próxima vítima, né? O que reza a nossa cartilha? A segurança da equipe em primeiro lugar, porque uma equipe que se machuca não pode atender a vítima que está precisando de atendimento. Nesse caso seria o quê? Os bombeiros que atuariam primeiro, reconhecendo qual tipo de carga que está ali e se pode haver uma aproximação ou não da equipe, e depois da cena segura para o trabalho, a equipe entraria em ação. Contaminação de gases. Qual tipo de gás? Digamos, houve um incêndio ou uma situação de intoxicação num edifício em construção causado pela combustão do isopor. Para a combustão do isopor. Está dizendo o isopor ele é de petróleo, é aquela fumaça química preta, né? É bem escuro. Não bem temos tóxico. como entrar para fazer o atendimento, porque necessita de uma máscara chamada PA, um equipamento chamado PA, né? Que é uma máscara com um cilindro de ar comprimido atrás que só o Corpo de Bombeiros tem. Se nós entraríamos lá, poderíamos fazer o atendimento, quem sabe, durante 1 minuto ou 2, e depois estaríamos intoxicados e morreríamos posteriormente, porque o nosso sangue se torna ácido, corrói a parede do pulmão e vai morrer mais adiante por intoxicação dessa fumaça. Uma empresa que... O cianeto, né? Não lembrei agora. Cianeto, exatamente, cianeto. Uma empresa que está se instalando em Estrela, a Cameira, pretende fabricar inclusive alguns derivados na linha de álcool e outros desses derivados, e vai ter que trazer especialistas, inclusive dos Estados Unidos, para a preparação da brigada de combate num incêndio, numa situação de vazamento, por exemplo. Quando tem uma vítima nessas circunstâncias, que não se sabe exatamente ou não se tem o treinamento adequado, o SAMU primeiro aciona ou acompanha o trabalho dos bombeiros, depois chega até a vítima. Isso é uma pergunta interessante que tu nos traz. Acontece também o fato, vamos fugir um pouquinho, mas o fato de uma briga de rua, uma briga de casal, uma briga em um bar. O SAMU nunca chega antes da brigada militar. Né? Por quê? Porque o local todo tem que estar seguro para que o SAMU possa trabalhar. Como o Newton falou antes, é uma rede, certo? O SAMU ele é feito para salvar vidas e não para se arriscar, para arriscar a sua própria vida, porque não tem equipamentos para isso. Se nós tivéssemos, e fosse a doutrina do SAMU isso, de termos a PA, roupa anti-chamas, esse tipo de coisa, aí sim nós poderíamos prestar esse atendimento. No caso dessa situação do produto inflamável que tu disseste, né? Não tem como o SAMU entrar num local onde tem risco a ele, certo? E essa preparação os senhores ainda não têm? Não, nós temos treinamento, os condutores do SAMU e alguns funcionários têm um treinamento para combate a incêndio porque fizeram curso antigamente, assim por diante. Eu, por exemplo, tenho curso de bombeiro civil, né? Antes de ser socorrista, sou bombeiro civil, né? Já ajudei a treinar, inclusive, os bombeiros da Guatemala, no Rio de Janeiro. Então, eu, como funcionário do SAMU, tenho esse conhecimento, juntamente com alguns colegas. Mas, justamente por ter esse conhecimento de fogo e saber o que ele faz, é que nós não vamos trabalhar se estivermos inseguros. Esse trabalho, esse curso que a Univates está propiciando às prefeituras, você citava num dos blocos a importância de ter mais gente preparada numa ambulância. Isso envolve também o motorista ou o motorista é contratado só para conduzir o veículo? O motorista, os técnicos de enfermagem, enfermeiro e médicos, que me perdoem, mas o motorista é 80% do socorro. Poucas pessoas sabem disso. O motorista é 80% do socorro. Porque um motorista que não souber as ruas do município, um motorista que não souber conduzir com segurança, um motorista que não souber sinalizar o local, o serviço está pela metade. No momento que a minha equipe está iniciando o trabalho de atendimento à vítima
e o motorista não tiver estacionado a ambulância de acordo para fazer a segurança daquela vítima que está trabalhando a 15 metros à frente, porque nós usamos a ambulância como escudo, poucas pessoas sabem disso, mas a ambulância deve ser usada como escudo, para que durante o atendimento, se algum desavisado, o curioso passa olhando para o acionamento, ele pode atropelar o cara logo adiante. Então a ambulância serve como escudo para que ele desvie da ambulância e automaticamente desvie. Por isso o cuidado no estacionamento correto da ambulância. E as rodas sempre viradas para o acostamento. Para frear. Não, se alguém bate na ambulância, a ambulância desloca para fora e não para cima do pessoal que está trabalhando e nem para o fluxo contrário do trânsito. Né? Isso o pessoal aprende nesse curso também. E é o motorista que faz. Né? É o motorista que faz. É o motorista que diz para a equipe, pode descer da ambulância. Porque é ele que está olhando nos espelhos e está enxergando se vem alguma coisa atrás. Né? Essa é a importância desse curso que também ali eles vão ter conhecimento disso. É o motorista que geralmente avalia toda a cena e vê onde tem mais uma pessoa caída, porque a equipe vai estar dando atendimento para aquele... Ele tem a visão periférica. O motorista é aquele que tem que ter cabeça de coruja. 360 graus. Senhores, muito obrigado, Newton. Agradeço aqui, Paulo, a oportunidade. Estamos à disposição para, mais uma vez, qualificar esse atendimento importante para a nossa região do Vale. E o Concisa vai continuar nessa parceria com a Univates nos treinamentos para as equipes aqui de saúde do nosso Vale do Taquari. Tá bem, João Paulo, um abraço, obrigado. Agradeço a oportunidade, eu acho, em nome do SAMU, né, nós estamos à disposição, sempre que precisar, para qualquer esclarecimento. Inclusive, deixar aí uma dica, quem sabe a gente vem um dia desses e traz uma aula de primeiro socorro. Faz uma demonstração. Faz uma demonstração aí, a gente está aí. Tá certo. O João Paulo da Silva é socorrista do SAMU, já está desde o início, há 2 anos e 9 meses trabalhando com o SAMU na região, e Newton Rolante, administrador do Concisa, o consórcio que é manutenedor, ele faz a manutenção, é o mantenedor do serviço SAMU aqui na região. Com essa entrevista estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite. Muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais um programa. Boa noite.